Então, vamos lá, continuando o que a gente está vendo na aula passada, né? Então, por exemplo, a gente viu que a gente chegou à equação de Boussinesq. Adimensional. Né? E eu comentei com vocês que se eu fizesse alfa igual a zero, beta igual a zero, a gente tinha a equação da onda, né? Ou seja, a gente tinha um sistema hiperbólico. Deixa eu até fazer aqui um pouquinho. Sistema hiperbólico linear. Tá? E eu passei esse sistema para vocês, mandei uma lista para vocês há uma horinha e pouco atrás. E eu tenho uns coeficientes aqui que não interessa tanto. E falei para vocês verem, olharem para isso aqui na forma de matriz, tá? Que é simples, eu já indiquei a vez passada. Também, se quiser, pode olhar via características. Tá? Então, por duas maneiras, para brincar, esse caso é até fácil. E também, na lista, eu estou pedindo para vocês mostrarem que se colocar eta 0 igual a U0 igual a um f de x, você só ativa o modo da direita. Tá? Então, tem duas maneiras de ver isso, e a lista é para exercitar, para organizar as ideias, não é difícil, esse problema não é difícil, que é como é que você pode ativar a direita. Você pode pegar isso aqui, estou já dando dica para a lista, quando você escreve na forma matricial, então você tem que ver como desacoplar a dinâmica dos modos para a direita e para a esquerda. Tá? Então, e aí você aparecem duas equações. Tá? Né? Então, já dando a dica para esse problema tão fácil, diagonalizando a matriz, isso acontece. Né? E então você ativa um modo ou outro, e outra maneira de ver isso é pelas características. Tá? Então, para ter controle, na hora, analiticamente, você bota um dado genérico, tem informação indo para as duas direções, mas você tem controle também, em muitos problemas que eu trabalhei e tal, a gente tinha com o Juan Carlos, né, colega que foi orientador do mestrado do Luiz, fazer a onda andar para a direita. Então ela vem de um lado andando para a direita, e a princípio, no começo da dinâmica, você não quer nada ativo na componente da esquerda, aí começa a interagir com montanha, tem reflexão e transmissão, aí, claro, ativa o coeficiente variável, vai ativar os dois modos, mas a dinâmica inicia com um modo só viajando para a direita. Então, quero que vocês sujem as mãos, e esse probleminha é rápido rasteiro, os outros vão dar um pouco mais de trabalho, tá? Eu vou falar mais sobre os outros problemas, né, também hoje. Aí, se eu fizer agora o caso beta igual a zero, isso implica em ondas longas, que é equivalente a águas rasas. E agora deixa eu escrever, na aula passada eu acho que eu nem sei se eu escrevi, eu só comentei. Então deixa eu escrever aqui, o sistema e vou comentar um pouquinho mais, hiperbólico não linear. Então eu posso escrever assim, né? Como eu escrevi na aula passada, foi com eta na frente. Quer dizer, não importa, é só... Tá? Eu posso escrever assim. Então esse aqui é um sistema hiperbólico não linear, que isso aqui está na forma conservativa. Deixa eu ver como é que está a anotação das notas. Assim, ó. Tá? Então,
só de curiosidade, que eu vou falar, mas só de curiosidade, quem já ouviu essa terminologia sabe do que eu estou falando? Luiz já ouviu, né? Então, vou falar um pouquinho. Então, isso aqui, eu vou escrever esse sistema hiperbólico agora de duas maneiras. Então, isso na verdade é um pouco, né, um dos exercícios do analista, esse linear que eu acabei de falar, esse aqui mas tem um jeitão parecido, mas a situação, a brincadeira fica mais complicada e pode aparecer choques e tal, e é uma coisa que acontece o tempo todo na pesquisa, por exemplo, que o Dan faz em ondas e meios porosos. Então, como é que eu olho isso aqui? Eu posso olhar isso aqui dessa maneira, tá? E isso aqui se chama forma conservativa, porque você pode escrever, se você integrar isso aqui, então deixa eu fazer assim, integral no... Posso mais ou menos escrever isso assim, né? No meu domínio, então vai ser componente a componente, então sei lá, em x, que é uma dimensão, igual a menos a integral, vou botar assim, menos infinito a infinito, menos infinito a infinito, x dx, tá? E aí, o f já é escrito assim, porque isso aqui é chamada função de fluxo. Por que esse nome? Primeiro bota aqui na cabeça, vamos botar primeiro na cabeça, de A a B. Se aqui for de A a B, é porque isso aqui está me dizendo, então, na linguagem meio de fluidos, e na linguagem também de ADPs, por isso que a gente fala massa total, mesmo que não seja massa. Que nem probabilidade, você fala a probabilidade de massa total igual a 1, né? Então, aqui, isso aqui está dizendo que isso aqui, apesar de ser um vetor, tem duas componentes, não importa. Eu estou leitura disso aqui em português, e nessa EDP abstrata, se não pensar em fluidos, mas usando a terminologia massa total, eu estou perguntando quanto é que essa integral, ou seja, a massa total do W, que não é massa no sentido de fluidos, como é que ela varia no tempo? Ela varia de acordo com isso aqui. E aí, se isso aqui, primeiramente fazendo no infinito, vamos pensar de A a B, se isso aqui de A a B vai dizer que a massa total desse carinha de A a B depende do fluxo nas fronteiras. Por quê? Porque isso aqui é derivado em x. Então, eu vou integrar e vou avaliar nos extremos. Certo? E se isso aqui for no intervalo, tem suporte decai, ou tem, enfim, suporte compacto, ou seja o que for, se isso aqui for zero, eu tenho uma lei de conservação. Se isso aqui não for zero, a gente chama de lei de conservação, sei lá, mas enfim, pode também chamar de uma lei de balanço. A gente fala, já viu isso em fluidos. Só que aqui não está no sentido de EDP abstrato, né? E é um pouco o filão do Dan. Aí pode aparecer choques aqui, né? Se for Burgers, a gente sabe que tem choques. Isso aqui vai ter choques, porque tem componentes na boca. Então, tem uma maneira de escrever assim. Ou uma maneira interessante agora de escrever, inclusive uma dica, se for resolver no computador, é importante escrever na forma conservativa. Senão você perde numericamente propriedades corretas do choque, blá, blá, blá. Ou seja, você tem que fazer a aproximação no tempo para esse cara ou para esse cara. Em oposição, que eu vou mostrar agora, que o que a gente quer fazer agora é útil também. Mas, né, que é o seguinte, está aqui. Essa equação, eu posso escrevê-la assim. Notação que está nas notas. O que eu fiz? Meio que regra do produto aqui, né? Então, se isso aqui é vetor, então vai aparecer a matriz jacobiana, né? Aqui, nesse nosso caso, nem precisa fazer essa ginástica, só por inspeção, na hora, em vez de arrumar assim com esse x aqui, daqui mesmo que já está derivado, certo? Então você vê, não precisa nem fazer essa ginástica, é muito mais simples do que eu só estou um pouco preparando a cabeça de vocês, uma coisa que eu não vou fazer no curso, mas que, né, conhecimento de ADP, aqui eu nem preciso fazer isso, porque é só esse cara daqui, esse 1 daqui, e tarará, vou organizar aqui, vai aparecer dois termos, regra do produto vai ser o cara que vai aparecer na matriz. Aí vai ser uma matriz que depende da solução, porque o problema é não linear. Logo, os autovalores da matriz dependem da solução, que é uma indicação da não linearidade do problema. Né? Então, aqui é a matriz.
Tá? Tá aqui a matriz. E aí, se a gente calcula os autovalores de A, a gente tem que é lambda igual a alfa U mais ou menos raiz de H, onde H, como já foi usado antes por causa no caso do Boussinesq, é isso aqui, tá? Né? O Boussinesq escreveu as equações em termos de Hzão em vez de eta. Aí olha só o que a gente observa aqui. Então eu já estou conectando várias coisas e também estou pincelando coisas ligadas a que eu já falei, né, da lista para o caso linear, só que aqui um pouquinho o caso não linear. E a gente pode ver, né, que autovalores, se for, está associado à velocidade. Tá? Quando a gente vê ADP, vê que pode estar associado às características e tudo mais. Mas olha aqui já está meio claro que está associado à velocidade. Então aqui eu tenho alfa U, que deixa a velocidade do fluido, então isso aqui vai me dar um pouco de velocidade das ondas, quer dizer, a informação propagando para a direita e para a esquerda. Será que isso para a direita e para a esquerda depende de uma coisinha aqui. Vai ser de fato para a direita e para a esquerda se o alfa for pequeno. Porque se esse cara aqui for grande, quem garante que não tem dois caras indo para a direita? Porque isso aqui ganha do negativo. Tá? E agora faz alfa igual a zero aqui. Alfa igual a zero, qual é o lambda? Mais ou menos 1, que são os autovalores aqui, ou se fizer essa equação daqui por método das características, vai dar mais ou menos 1. Né? Então, esse problema aqui pelo método das características, se isso aqui for x, se isso aqui for t, vai ter característica para cá com inclinação 1 e para cá com inclinação menos 1. Já no caso não linear, a inclinação da característica ou a velocidade depende da solução. Mas quando eu fiz aquele esbocinho para vocês de Burgers, mostrando que a onda quebra e tal, a gente já tinha visto isso, então nenhuma novidade. Tá? Só para organizar as coisas. E aí aparece muito em fluidos uma coisa que chama-se de F ou FR, que é número de fluid, e que é definido como Uzão raiz de GH. E aí você diz que quando F é menor do que 1 é subcrítico, quando F é igual a 1 é crítico, quando F é maior do que 1 é supercrítico, né? E a gente vê aqui, e isso está dizendo que isso aqui é velocidade de águas rasas, vai ficar cada vez, eu acho que eu já comentei para vocês, mas não sei se eu mostrei por que é chamado de águas rasas, eu acho que não, mas quando a gente fizer a relação de dispersão, vocês vão ver por que é chamado de águas rasas. Né? Vocês têm como confirmar? Vocês lembram? Já disse por que isso aqui é a velocidade de águas rasas, raiz de ZH? Acho que não, né? Eu diria que não expliquei ainda, só mencionei, mas não expliquei. Então isso aqui diz que quando a velocidade do fluido é maior que a velocidade de águas rasas, o número de fluido é maior que 1, e tem a ver um pouco com isso aqui. Né? Quando esse cara daqui talvez nesse caso aqui, esse é o tá, já sei que eu não fiz errado não. É que aqui está dimensional, tá? Então, na verdade, nesse caso adimensional, eu teria que ter um alfa aqui em cima, tá? Porque aqui ó, não tem o G, porque está adimensional. Então, quando eu ia falar o que esse número quer dizer, eu me dei conta, errei? Não, é porque aqui está escrito no caso dimensional, só pela gravidade. Basicamente, o número de fluid diz quando a velocidade do fluido se ela é maior ou não que a velocidade de águas rasas, certo? Então, quando ela é maior, é supercrítico, quando ela é menor. Então, você vê, quando está no caso supercrítico, isso aqui vai ser positivo, porque é maior que aquilo. E sabe qual é a correspondência disso aqui com a aerodinâmica, em termos de você pegar um modelo de aerodinâmica simples? Isso aqui é análogo
a supersônico. Isso aqui é análogo ao limite entre supersônico e subsônico. E o número crítico, o número em supersônico, vocês devem ter ouvido falar, em aerodinâmica, ou seja, para a velocidade do som, é aerodinâmica, na verdade é para acústica, que é para som, mas a gente está associado à aerodinâmica, é número de Mach. Então, não sei se vocês ouviram falar, um jato tem Mach number 1.5, só que é que anda uma vez e meia mais rápido que a velocidade do som. Então, aqui, em termos de EDPs, é isso que quer dizer, a analogia se estabelece dessa forma. Supercrítico significa acima da velocidade do som e aqui é acima da velocidade das ondas longas, que é a velocidade de águas rasas. Tá? Então, tem esses três regimes, subcrítico, supercrítico e crítico. Tá? Então, e a outra coisa, a gente diz que esse sistema, o sistema é estritamente, nesse caso, hiperbólico, né? Porque tem dois autovalores distintos reais. Então, uma outra coisa, por exemplo, que o Dan estuda, muitas vezes, sistemas que têm regiões onde ele deixa de ser hiperbólico, que então o autovalor deixa de ser real, porque a velocidade, se ela deixar de ser real, é porque está acontecendo, né? E basicamente no caso linear é fácil de ver, por exemplo, que se o autovalor, é outra coisa que vocês vão ver também na lista que eu peço para vocês fazerem, que é fazer uma análise de dispersão e fazer uma análise de autovalores e relacionar um pouco, a gente meio que já viram um pouquinho isso, relacionar autovalores com frequência temporal, tá? E aí, pensa na frequência temporal do tipo E elevado a I ômega, se esse ômega deixar de ser real, vai ter um crescimento, pode ter um crescimento exponencial do tempo, que é uma espécie de uma instabilidade. Então, quando a equação muda de tipo, que os autovalores deixaram de ser reais e tal, está associado a isso. Nesse curso a gente não vai ver nada disso, mas não deixa de ser uma propaganda e tal de um outro assunto que é bastante tratado no nosso grupo de fluidos aqui do IMPA, que é com o Dan, estudando problemas em meios porosos, que o problema hiperbólico pode virar elíptico em algumas regiões e isso se traduz a partir disso. E do ponto de vista da aplicação, isso tem a ver com instabilidades e tal, enfim. Tá? Então, o sistema é hiperbólico quando tem valores reais, e se tiver multiplicidade, tem que ter multiplicidade geométrica igual a algébrica, ou seja, ter dois autovetores associados, mas aqui quando é estritamente hiperbólico, está garantido, que são dois autovalores distintos, reais, então, tá? Então tem duas velocidades de propagação. Ok? Tá. Então, começar a preparar também análise de dispersão e outras coisinhas que é um pouco me deixa de pensar em análise de Fourier dessas equações. E a gente pode pensar o seguinte, deixa eu ver como é que eu explico isso de uma boa forma, assim, ó. Deixa eu escrever aqui, porque eu também estou pedindo isso nas listas, que é basicamente vocês um pouco exercitarem, como eu tenho feito, preencher os detalhes do que eu vou falando e passando sem fazer todos os detalhes, também de propósito para forçar vocês a exercitar, né? E também para a gente ganhar tempo e poder ver mais coisas. Então, olha só, quando eu escrevo isso aqui, muitas vezes nem precisa escrever isso aqui. Num certo momento nas listas, na lista, eu peço para vocês fazerem algo ao longo dessa linha que está aqui. Então, por isso que é bom eu fazer uma vez com todos os detalhes. Tá? Quando eu escrevo isso aqui, eu estou propondo já, né, para o problema linear, de que, olha, por linearidade eu posso superpor vários modos, eu tenho aqui vários modos de Fourier, e como eu já vi que tem onda andando para a direita e onda andando para a esquerda, eu estou colocando para o eta, para as minhas duas soluções do sistema,
eu estou colocando a amplitude dos modos andando para a direita, certo? É análise de Fourier. Se eu saber quem são esses caras, pelo menos eu tenho uma representação em Fourier da solução. E num dos problemas da lista, que é com a teoria do potencial, com os casos hiperbólicos é mais simples. Com a teoria do potencial, por causa da relação de dispersão, vocês já vão ver o que é a relação entre ômega e K, ela é complicada, que a gente não consegue integrar, digamos assim, a transformada de Fourier. Então, a solução não é dada a gente em forma fechada, no sentido de ter a expressão f é igual a função. Fica escrita na forma de uma integral. Tá? E que muitas vezes é útil, enfim. Mas aí tem que fazer análise assintótica de integral para entender regimes e tudo mais. Então aqui, eu estou pensando assim, bem, eu estou na reta, não estou me preocupando com condições de contorno no que a gente está fazendo até agora, e estou simplesmente dizendo, olha, como eu já sei, por exemplo, por aqui e tal, que eu tenho onda indo para a direita, onda indo para a esquerda, eu coloco um modo de Fourier indo para a direita, um modo de Fourier indo para a esquerda. Tá? E a mesma coisa para o U. E aí pergunto, quem são as amplitudes de cada modo desse? Certo? Isso aqui é um seno e um cosseno numa certa frequência espacial e frequência temporal. Tá? E a relação de dispersão, que é o que a gente vai fazer, vocês vão exercitar, estão aí na lista, relação de dispersão, que a gente, né, já estou prometendo para vocês entender o que é o sistema ser dispersivo. Relação de dispersão é isso aqui, ó. É que uma EDP linear, coeficiente constante via Fourier, a gente pode transformar uma equação diferencial numa coisa puramente algébrica e simples, que é isso aqui. Obter essa relação, isso aqui é a relação de dispersão. Então, relação de dispersão é uma relação em que você escreve ômega como função de K. Isso é, do ponto de vista matemático, que simplifica. Do ponto de vista, né, intuitivo, isso diz como é que há oscilação, como é que as variações, digamos assim, a frequência, melhor dito, frequência temporal depende da frequência espacial, porque K é número de onda, diz quantas cristas de onda você tem em 2π, certo? Então, como é que as duas... E, na verdade, uma onda, olha só, uma onda, vou pegar a onda simples, essa aqui, U de T igual a U de X igual a zero. Então, se eu botar um E elevado a I, kx, né? Vamos pensar que eu vou, então, olhar em termos de osciladores. E elevado a I kx e um U chapéu, que já diz que é função de K. Vamos começar já a lidar como se a gente fosse especialista. Não preciso nem botar um índice K aqui ou função de K, como vocês quiserem, né? Função de K. Então, quando eu substituo isso aqui vai ficar uma EDO igual a o mesmo para IK, certo? Então, a gente vê nesse caso, ultra simples, que ômega de K é igual a K, porque a frequência temporal vai ser igual a K, certo? A outra maneira que eu podia ter feito isso, é simples, que é um pouco como a gente vai fazer agora, é simplesmente como já tem experiência nisso, eu falo, deixa eu pegar um modo qualquer e deixa eu substituir na equação. É assim que vocês vão fazer a relação de dispersão aqui e também ali. Então, aqui cai I ômega, não, menos I ômega, menos, peraí. Não, peraí, eu quero mais. Né? Então tinha que ser menos aqui, porque eu quero viajar para a direita. Enfim, besteira, né? Mas só para fazer certinho. Então isso aqui é igual a zero. O que eu fiz? Já simplifiquei o E elevado a I, blá, blá, blá. Certo? Então, isso me diz que a relação de dispersão é igual a K. E o que é, então, que vocês vão ver a diferença entre isso, o hiperbólico e o dispersivo, é que agora que eu sei que ômega é igual a K, eu escrevo assim, ó, IK x menos ômega sobre K. Isso é para uma onda genérica, tá? E aí o que eu observo aqui? Eu observo que eu imediatamente posso, né? É daí que a gente define isso. Isso aqui define como C igual a C de K e o que se chama velocidade
de fase. E o que é trivial nisso aqui tudo é que a gente vê que, então, no caso hiperbólico, todos os modos de Fourier viajam com a mesma velocidade. E a gente diz que a gente tem uma onda dispersiva, ou uma EDP dispersiva, quando isso não é verdade. Quando, dependendo da frequência espacial, a velocidade depende de fato da frequência espacial, que aqui nesse caso hiperbólico não depende. A gente vai ver o exemplo para a teoria do potencial, que a gente já viu, isso vai acontecer. Inclusive, essa expressão é muito complicada. Como essa expressão é muito complicada, eu volto para cá, ó, puxo o K para fora. Como é que eu faço essa integral de Fourier em K com uma expressão aqui ultra complicada em K? Ferrou, não consigo integrar. Representei a solução, né? A gente vai botar a mão nisso, tudo eu e vocês na lista. Então, é por isso que eu falo, escreva a solução, mas na forma de uma integral, porque não tem como integrá-la. Porque aqui no expoente, daqui na parte exponencial, aqui vai aparecer um cara complicado. Tá? Então, esse exercíciozinho aqui mostra duas maneiras da gente achar ou autovalores, ou fazer a relação de dispersão, está tudo meio que ligado, ou transformando primeiro numa EDO integrando, ou depois já fazendo um chute educado, que já sei que, na verdade, isso aqui, e aqui eu tenho, na verdade, a oscilação, né? Então aqui é a oscilação espacial, ali é a oscilação temporal e uma onda. Essa equação, a onda mais simples possível, é uma equação onde há um balanço, quer dizer, um equilíbrio, qual a palavra que eu vou dizer? A oscilação temporal é igualzinha à oscilação espacial. Certo? Então, a gente vê a coisa, o carinha andando, na verdade, num ponto está oscilando, no espaço está oscilando, no tempo está oscilando também. Tá? Então, olha só. Só como uma observação, se a gente pegar o nosso sistema hiperbólico linear, que a gente já viu os autovalores, deixa eu ver, como é que eu escrevi primeiro? Escrevi primeiro θt mais u de x igual a zero, u de t mais θt igual a zero. Se eu fizer uma análise de dispersão desse sistema, olha o que eu tenho. Tudo que é t passa a ser menos i ômega. Então, deixa eu escrever de uma maneira aqui, vamos ver se vocês adivinham o que eu estou falando. Estou fazendo uma anotação meio ruim de propósito porque a gente está fazendo até agora. Mas é um pouco de propósito para como exercício. O que eu escrevi aqui? Delirei aqui, né? O que eu fiz aqui? Minha anotação não foi consistente com o que eu escrevi antes, mas grandes coisas. Já vou já traduzir para vocês, mas para forçar a ficha cair, porque aí é trivial. Olha só, eu estou basicamente chamando A de eta chapéu, para ficar com a cara de um sistema, né? Tanto faz, né? Besteira. E B de U chapéu. Certo? E botei, na verdade, então, o que eu estou dizendo? Então, vamos ser mais específicos. Mas eu estou dizendo que eta é A chapéu é elevado a IKX menos ômega t e U, chapéu não. Senão eu estou inventando mais uma notação. É isso aqui. O que eu estou dizendo? Olha, vou olhar, como o problema é linear, vou olhar a interação de modo a modo de Fourier, porque os modos diferentes não interagem, mas modos iguais interagem, a gente está vendo justamente aqui, confirmando, e isso aqui é a amplitude desse modo genérico, isso aqui é a amplitude desse modo genérico, nem estou chamando de chapéu, nem indexando por K, porque essa relação vale para todo K, certo? Aqui, cancelei todas as exponenciais, fiquei com um sistema linear assim. Então, deixa eu escrever direitinho. Ajuda aí a ver se eu não estou fazendo nenhuma errinho de conta. AB, e aqui, não estou. AB, certo? E o que eu preciso pedir agora?
vocês meio até que já sabem a resposta, então dá até para adivinhar o que eu vou pedir, porque sabem a resposta. Mas mesmo que não soubessem a resposta, deveriam pedir o que tem que pedir. Pergunta. Pergunta para vocês de uma outra maneira. É álgebra linear. Sistema homogêneo. Eu quero uma solução trivial? A, B. Quer solução? Não tem onda e não tem... Não tem onda e não tem velocidade. Não, não quero. Então, para eu ter uma solução interessante, eu preciso que o determinante seja zero, né? Então, determinante igual a zero vai implicar que ômega 2 é igual a K2, logo ômega é igual a mais ou menos K. O que eu acabei de ver? Acabei de dizer o que eu já disse de várias maneiras. Que eu tenho uma velocidade para a direita, olha só, velocidade de fase, mais ou menos 1, certo? Que significa que quando eu botar, então, mais ou menos 1 aqui, está confirmando que eu ter escrito duas integrais estava correto, porque o mais ou menos já coloquei aqui por antecipação. Então, essa é uma maneira de... Ah, se eu não soubesse que eu tinha que escrever assim, ali está me dizendo que eu tinha que escrever assim. Um para cada modo, para frequência mais, para frequência menos. Tá certo? E aí é aquela coisa, se quiser, se achar mais simpático, pode escrever assim, ó, IK, a frequência espacial e como ela está andando, porque muitas vezes se quiser até pode escrever isso aqui como uma variável viajante. Um xi mais e um xi menos. Ou seja, vai coisa que translada para cá e outra que translada para lá. Tá? Então, estamos falando da mesma coisa de diversas formas diferentes. Né? Então vamos ver para a teoria do potencial. Para vocês entenderem, para vocês verem, então, um caso realmente dispersivo, uma equação, né, bastante dispersiva, e a gente vai ver que realmente vai ficar com uma coisa que a gente não consegue integrar. Aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que aqui a gente consegue integrar. Olha só, porque isso é importante. Perdão. Então, eu agora já resolvi isso aqui, certo? Já sei que a minha cara é essa, já sei como é que o ômega depende do K. Então, na verdade, até eu podia até apagar isso aqui nesse caso, que é 1. Né? Podia, na verdade, fazer isso aqui, ó. É 1. Enfim, não vou apagar tudo, não vou ter que apagar tudo, vai ficar uma sujeira só. Mas, enfim, agora olha só, que tem a ver com o exercício que eu peço para vocês fazerem também, só que um pouco mais complicado, que é com teoria do potencial. Já resolvi essa parte. Como é que eu mato... Quer dizer, mesmo que eu queira deixar nessa forma integral, nesse caso aqui eu nem vou deixar em forma integral, mas enfim, como é que eu limpo isso aqui tudo? Primeiro eu tenho que fazer o seguinte, como é que eu descubro, então outra pergunta um pouco mais bem feita, como é que eu descubro quem são as amplitudes de cada modo? Tá? Então, por exemplo, vamos fingir que a gente sabe... Até para simplificar, que eu tenho dado inicial, já entenderam essa questão que eu perguntei para vocês na lista, como é que eu construo um dado inicial que vai só para a direita. Tá? Então, se eu tiver com o dado inicial que vai só para a direita, já sabe que no instante inicial, eu não tenho eta 2, essa integral aqui não está no meu dado inicial. Certo? Então, olha só como é que eu calculo eta 1 e U1. De certa maneira, é trivial, porque no instante 0, isso aqui simplesmente some. Né? Então, olha só como é que vai. No instante 0, isso aqui é simplesmente some. E, na verdade, no instante 0, isso aqui vai ser o meu perfil, sei lá, eta 0 de x. Não vou botar isso aqui não, porque parece que usando que é igual, mas imagina que isso aqui é eta 0 de x. Eu faço a transformada de Fourier do meu dado inicial, sei quem é o chapéu, boto aqui, e então, certo? E aí depois o que é legal é que você sabe qual é a tua solução. Por quê? Porque como isso aqui é uma variável viajante, que é basicamente, então aqui, deixa eu só escrever isso aqui, é só x menos t, se você sabe a transformada de Fourier para t, chama isso aqui de um outro nome, por exemplo, xi. Então, na verdade, a transformada de Fourier é o dado inicial, só que em vez de x, com x menos t, que confirma o que a gente já sabe, está andando para lá. Então, eu consegui integrar essa integral de Fourier, é trivial, certo? Quando tem dados para os dois lados, ele tem um pouco uma bagunça, tem que organizar e ver como resolver esse sistema. Certo?
vai ter eta 1, eta 2, B1, igual a alguma coisa aqui do lado de cá em Fourier. Mas por caso, tá? Deu para perceber o que eu estou falando? Então é fácil. No caso dispersivo, com uma relação de dispersão complicada aqui, eu não tenho como fazer isso. Eu estou ferrado porque eu não sei fazer essa integral com... Perdão, se vai aparecer uma tangente hiperbólica aqui em cima de cá. Ferrou, não tenho como integrá-la. O que tem é métodos de assintótica para integrais e tal, não sei se a gente não vai ter tempo de falar disso, quando eu já até dei para pessoas apresentarem, que aí aproxima as integrais usando técnicas assintóticas para conseguir dizer alguma coisa. Tá? Então, olha só, então vamos ver como é que a gente faz a análise de dispersão que eu estou pedindo para vocês fazerem na lista, basicamente do caso, vai ser parecido com isso aqui que eu estou fazendo, mas só para ver, está tudo certinho, também do caso adimensional. Então, meio que imitar o que estou fazendo aqui, só o caso adimensional, tá na lista. Então, olha só, teoria do potencial é em fundo plano, em fundo variável, não tem, isso já complica, já não funciona. Então, o nosso problema é assim, ó. Agora a gente está com o sistema de coordenadas lá em cima. E deixa eu pegar aqui, eu vou acabar errando um sinal. Deixa eu mostrar por que está aparecendo essa condição de... Essa aqui, da onde vem essa condição aqui que está diferente do que a gente viu. Por causa do seguinte. Essa era a condição de fronteira livre linear do problema que a gente viu. Lembra que tinha duas condições? Tá? Agora, como o problema é linear, olha só o que eu posso fazer. Eu posso fazer a elevação da onda, que inclusive é o que eu estou mais interessado, mas tudo bem. Eu posso fazer a elevação da onda ser uma variável meio que passiva do meu problema. O que eu quero chamar de uma variável passiva? Ela fica quietinha esperando eu resolver o problema. Depois que eu resolver o problema, tudo certo. Como? Olha só, a primeira coisa que eu faço é o seguinte. Primeira coisa, eu posso eliminá-la daqui. Como é que eu elimino? Derivo isso aqui no tempo. Não, primeiro deixa eu fazer o seguinte. Primeiro deixa eu lembrar para a gente que eta é igual a menos φ de t. Então, se eu resolver o meu problema potencial, isso quer dizer que é passivo, ela fica sentada esperando. Resolvi o problema potencial, tiro a derivada no tempo, tenho a elevação, e avalio lá em cima, tenho a elevação da onda. Agora vou tirar o eta do problema, que é derivo aqui. Subtraio essa equação dessa, tenho essa. Tá bom? Então, com isso eu tiro o eta momentaneamente do problema linear. No não linear não tem esse jogo. No linear tem e simplifica a vida. Né? Mesma coisa para fazer aqui a contabilidade. Né? E aí... Então eu fiz certo. Enfim, talvez tenha trocado o G de lugar. Não sei, quando a gente vai pegar a equação, eu copiei daqui, será que eu copiei errado, mas eu peguei o adimensional. Deixa eu pegar o adimensional, também não vou escrever errado para vocês. Φt, tá, mas G eta. Φt é... O que é? O G estava aqui, perdão. E não... Mas peraí. E não aqui, né? Então, tá aqui, parece então o G aqui menos 1 sobre G. Só foi o errinho que eu fiz, mas o resto está igual. Só botei a gravidade no lugar errado. Tá. Então, vamos ver como é que a gente faz, como é que achar... Então, a minha meta agora é... Quero saber, nesse caso é um pouco mais difícil, quero achar a relação
de dispersão ômega igual a ômega K. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pensar agora da seguinte maneira, que agora tem um Y na jogada. Então, eu vou pensar o seguinte. Na verdade, vou fazer uma separação de variáveis da seguinte maneira. A gente já sabe que a gente quer ver esses modos na superfície livre do tipo E elevado a IKX menos ômega T. Então, eu vou escrever assim, e como isso aqui tem todo jeito que vai ter um modo para a direita e um modo para a esquerda, porque quando eu simplifico isso aqui por caso águas rasas, a gente já sabe que dá aquele sistema que tem e tal. Então, vou já preparar as minhas integrais assim, ó. Então, eu falo assim, olha, solução deve ter essa cara daqui, onde, na verdade, eu até esqueci de escrever, mas não preciso escrever, que esse φ2 tem essa mesma dependência aqui. Tá? Então, ele depende. Então, o que está dizendo? Está dizendo que na superfície livre, em y igual a zero, eu estou escrevendo mais ou menos parecido com um caso hiperbólico. Mas, tudo leva a crer, porque esse problema é bidimensional, que esse modo talvez varie conforme a profundidade, conforme o y. Ou, de outras maneiras, eu gosto desse modo de Fourier aqui, porque esses carinhas viajando faz todo sentido, e eu vou fazer a separação de variáveis e vou ver se tem jogo com a separação de variáveis. E tem. A gente rapidamente vê que tem. Tá? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer. Quando a gente coloca... Então, vocês vão fazer uma coisa parecida com isso e depois vamos brincar com coisas além disso nas notas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Como é que eu preciso fazer que esse objeto aqui dentro seja harmônico? Certo? Satisfaça Laplace. Pensa só, é um pouco parecido com nenhum outro problema que a gente fez com a série de potência. Deixa eu tentar tomar conta das coisas, inclusive, mais simples. Fazer que ele seja harmônico e satisfaça a condição no fundo. Tá? Então, para o integrando ser harmônico, eu pego isso aqui, não interessa a integral, porque o problema é linear, eu posso olhar termo a termo, superposição. Então, eu pego o termo genérico, se eu resolver o termo genérico, no sentido de K, está feito o problema, certo? Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com o seguinte EDO. Simples, né? Olha só, Laplaciano tá aqui o x me deu 2k, e ao quadrado dá o menos, e em y tem que deixar em y, porque eu não sei qual é a dependência em y ainda, é o que eu vou aprender agora. Mesma coisa no fundo, mas agora virou um probleminha de uma EDO, meio que valor de contorno que eu tenho que satisfazer aqui, isso lá embaixo, certo? Essa EDO é trivial de saber qual é a solução homogênea dela por inspeção. É o quê? Esse aqui é menos, então é um E elevado a mais ou menos KY. Por inspeção, certo? Bater o olho e ver. E elevado a mais ou menos KY. Tá? Só que, quem tem, então deixa eu escrever aqui, ó, solução homogênea vai ser um A elevado a menos KY mais B elevado a mais KY, tá? Mas aí, vê se vocês concordam comigo, sabe? Mas é um pouco porque eu já tenho experiência, já sei o que vai acontecer, né? Então eu falo assim, não quero escrever assim. Por que eu posso fazer o seguinte? Eu vou escrever, na verdade, essa solução homogênea assim, ó. Por que eu posso fazer isso?
o que eu fiz? Problema linear. Tem duas soluções, a solução homogênea tem duas partes que são linearmente independentes, como solução da EDO. Eu fazer combinação lineares dela, não continua. O que é um cosseno hiperbólico? É elevado a i kx menos, ou ky, nesse caso, né? E a outra tal. Então, na verdade, é aqui esse mais um e tal, porque eu já sei que eu preciso zerar no fundo, então isso aqui é uma frescura útil, certo? Mas o importante é que é elevado, cos ky, sin ky, é simplesmente reembaralhar esses caras, porque são linearmente dependentes, faço uma outra combinação, certo? E aí, quando eu escrevo assim, tá óbvio o que eu preciso. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Eu já expliquei a combinação linear. E agora está óbvio porque eu, ao impor a condição no fundo, eu mato um desses caras. Certo? Que é qual que eu vou matar? O seno hiperbólico, quando eu derivar em y, vira... Perdão, cosseno, já dei a resposta. Cosseno hiperbólico, quando eu derivar em y, vira seno hiperbólico. E avaliado em menos 1, dá 0. Então, esse cara daqui satisfaz o Neumann, digamos assim. E esse aqui, não. Logo, tem que fazer o B igual a 0. E eu sei então que a solução que me interessa é essa. Tá? Então, na verdade, é um atalhozinho, não, né? Que, na verdade, isso aqui está correto. Mas aí você ia substituir o A, ia substituir o B, ia ver que um dava uma coisa, dava outra, embaralhava e ia chegar nisso aqui. Tá? Então, a gente conclui, então, desta parte, concluímos que φ chapéu de I, YK, é um F de K, Fi de K, então 1 ou menos 1, cos K, Y, perdão, eu fiz uma coisa ali errada, na verdade não era mais ou menos 1, né? Vocês podiam ter reclamado, que é menos H0, então aqui seria H0. Tá? Mas enfim, mas a ideia vocês entenderam, né? Porque não está normalizado, tá? Então esse aqui é a minha componente, então isso aqui eu posso pensar, ó, uma outra maneira de falar, uma maneira um pouco, digamos assim, mais chique disso aqui, que é trivial, isso aqui faz a extensão harmônica do modo de Fourier dentro do domínio. Por quê? Porque o modo de Fourier foi colocado na fronteira e para eu trazer para o domínio para baixo, para satisfazer Laplace e Neumann, é esse cara que faz o trabalho. Então, cosseno, é uma função harmônica. E isso aqui fez a extensão harmônica para dentro do domínio daquele dado de Dirichlet, que é um modo de Fourier viajante, em linguagem puramente matemática, né? de análise de Fourier. Tá? Então, isso aqui faz a extensão harmônica. Aí, o que falta? Então, o que falta é satisfazer a condição de fronteira livre, entre aspas, porque o problema é linear e está em y igual a 0. Mas era a condição de fronteira livre, botar, né, linear. Então, vou pegar... Então, o que a gente faz é pega... O que eu vou fazer é escrever isso aqui, ó. Pegamos. Esse que é o nosso modo interessante, né? Modo no sentido de modo de uma onda. Né? Pegamos esse modo e substituímos para obter o seguinte. A gente vai ter menos ômega 2, o F vai cancelar, então por isso que eu já nem estou escrevendo F, mas vocês vão ter que meio que repetir isso por caso
adimensional, então dá isso aqui, né? Ômega 2 tem a ver com duas derivadas no tempo. Né? Vocês pegaram o livro do Witham, né? Que é um ótimo livro que é de ondas lineares e não lineares, os primeiros capítulos que é mostrando que a onda dispersiva, na verdade ele faz uma coisa que é bastante comum algumas pessoas fazerem, que é construir modelos a partir de relação de Fourier. Então, ele basicamente, dependendo do modelo, do problema de interesse, ele começa a cozinhar uma relação entre ômega e K, e depois ele escreve a EDP, porque todo lugar que ele vê um ômega, tem uma derivada no tempo, acertando o sinal, se é ômega ao cubo, né? E em todo lugar onde tem o K, ele sabe que é uma derivada no espaço. E daí ele escreve EDP, e eu acho que as pessoas faziam, né? Fazem isso em física, fazem isso, enfim. E até quando não tinham, talvez, esses mecanismos sistemáticos de expansões de séries de potência, talvez faziam assim para cozinhar modelos reduzidos. Mas olha só, então a gente não está fazendo isso. Agora daqui eu tenho minha relação de dispersão. Eu tenho que ômega k ao quadrado é kg tangente hiperbólica de k h0, bichão complicado para integrar. Mete isso aqui, raiz disso aqui, leva para aquela integral de Fourier e não tem como integrar. Tá? Mas olha só, agora várias coisinhas, vou montar várias coisinhas simples, que essa conta é realmente simples, vocês vão meio que imitar isso por causa da dimensional, só para ter certeza que vocês vão repetir essas contas. E agora olha só, primeiro exercício que eu vou fazer agora vou tomar, qual é o limite, então, no caso de águas rasas, então o H, então K, olha só, eita, KH0 é 2π sobre lambda H0, certo? Logo, esse número é pequeno, porque águas rasas ou ondas longas, certo? Logo, eu posso fazer a seguinte aproximação. Tangente hiperbólico perto da origem é só KH0, porque é seno sobre cosseno, cosseno é 1 e o seno é certo? Opa, olha a velocidade de águas rasas aparecendo aqui, porque não é à toa que a gente estava usando. Raiz de GH, tá? Então, daqui que a gente vê, disso aqui a gente tem uma maneira de ver que realmente, então, essa velocidade que a gente até usou para normalizar algumas coisas, enfim, essa é a velocidade para águas rasas ou para ondas longas, tá? E, dado uma certa profundidade, vocês podem ver que ondas longas, então, dado um H0, melhor escrever assim, porque já eu falo outras coisas que vai, então, dado ou fixado, né? Fixado, H0, ondas longas viajam mais rápido do que ondas curtas, tá? Que é se você calcular a velocidade, como é que você faz isso? Você, por exemplo, multiplica aqui, faz K2 dividido por K, passa o K2 para lá e vê como é que está a velocidade aqui sem aproximar a tangente hiperbólica. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão fica errado para não dividir. Aí você vai ver que ondas curtas andam mais devagar que ondas longas. Então, para esse caso aqui, né, se você botar inicialmente uma onda que é um pulso assim, né, uma gaussiana e tal, no problema linear, e deixar ela propagar, depois de um tempo, você vai ver que, e tem uma análise que permite ver isso aqui em detalhe, que ela faz isso aqui, tá?
isso aqui pode ser aproximado por uma onda de Airy, que está ligada à função de Airy, que é uma função especial, né? Acho que ver isso em detalhe a gente não vai ter tempo de ver no curso, mas enfim, tem tanta coisinha para ver, mas o fato disso aqui estar aparecendo, esse rápido aparecendo, é o fato que parte do espectro em Fourier dessa onda daqui está andando mais devagar e vai ficando para trás, então aparece esse rabo daqui, certo? Então aqui, basicamente aqui está a parte de frequências mais altas, digamos assim, viajando. Por quê? Porque os modos agora, ó, agora eu posso escrever isso assim, né? Onde esse C de K é o C de K que vem para cá. Então a velocidade depende do modo de Fourier. Então ondas longas andam mais rápido do que ondas curtas. E por isso, e no caso hiperbólico, a gente já viu que ômega sobre K era uma constante. Normalizada, a constante é igual a 1. Não normalizada, a constante é raiz de H, que é o caso hiperbólico, é o caso água jazz. Como lá ômega sobre K é C0, que é esse cara daqui, o espectro desse carinha anda todo mundo sincronizado igual. Então a onda é uma onda viajante, não muda de perfil. Mas no caso dispersivo, isso aqui que significa que é dispersivo, que é um nome que eu acho um pouco feliz, porque confunde com, muitas vezes em fluidos, com dispersão de poluente, e dispersão de poluente, na verdade, está associada a uma outra equação, que é a equação do calor, né, que é difusão. Dispersão de poluente é um mecanismo de difusão, que é a equação do calor. E aqui dispersão, onda dispersiva, é no sentido Fourier, velocidade de modo de Fourier distintos, dependem da sua frequência espacial. E aí acontece esse rabicho. E então, a gente já vai ver, hoje vai dar tempo, talvez, não sei, mas que a KdV, a relação de dispersão da KdV, eu acho que talvez dê tempo, a relação da dispersão da KdV é, na verdade, os primeiros dois termos na série de potências da tangente hiperbólica em termos de K. Olha, já dá para vocês acreditarem nisso. Por que dá para vocês acreditarem nisso? Bem, talvez vocês não lembrem, mas ou até pode pensar assim, ó, tangente hiperbólica em K é seno e cosseno, né? Então ela é ímpar. Então só tem potências ímpares de K. Então a primeira, na expansão de série de Taylor aqui, vai dar K, um coeficiente vezes K3, um coeficiente vezes K5, um coeficiente vezes K7, e vamos embora. Se eu truncar em K3, dá a relação de dispersão da KdV linearizada. Por quê? O K3 é justamente aquele termo XXX que aparece da KdV, certo? Então, já dá para acreditar, né? Um pouquinho, dá para, não, tem que ver as contas. Então, é isso. E aí, o que é lindo na KdV, é que ela é dispersiva, tá? Então, ó, também, não vou nem escrever porque a gente vai fazer. Se essa aproximação daqui me dá uma coisa, então deixa eu só escrever aqui, K mais uma constante vezes K3, só que isso aqui é ao quadrado, né? Enfim, deixa eu botar assim, né? Bem assim. Na hora que eu divido por K, a velocidade de fase vai ficar aqui 1 mais uma coisa vezes K2, certo? Então é dispersivo, porque a velocidade de fase depende de K. E o que é lindo na KdV, dentre outras várias coisas lindas da KdV, de vários aspectos, mas pelo menos aqui dessa parte realmente visual de ondas, é que a KdV linear tem essa dispersão aqui que gera um rabicho desse tipo. Mas quando eu boto esse cara para competir com o termo não linear da KdV, que é isso aqui, né, que seria mais isso aqui, né? Então esse termo daqui, ó, esse termo daqui daria uma coisa assim. E esse termo daqui faria a onda quebrar. E uma das coisas lindas é quando você bota esses dois caras para competirem corretamente, faz com que você tenha uma onda viajante não linear. É uma onda de translação. É a secante hiperbólica viajando e nesse ponto, por causa da não linearidade de tudo isso, você tem que ser mais preciso na hora de escolher seu dado inicial. Não basta só ser uma secante hiperbólica, mas tem que estar com a amplitude certa, com a largura certa, para ela ser uma onda viajante. Você botar uma altura que você quiser, ela vai formar um rabicho, não vai fazer a coisa certa. Tá? A coisa certa no sentido de ser uma onda viajante.
Ok? Ah, sim, mais um comentário. Deixa eu apagar aqui para não ir para outro quadro, para ficar perto. Deixa eu apagar até aqui. E tem um outro limite também interessante, que é o limite, esse aqui, ó, águas profundas, tá? Ou, não vou escrever aqui, equivalentemente, ondas curtas, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, você pode ter águas profundas na banheira e o tsunami é águas rasas no oceano de 4.000 metros, tudo depende do comprimento de onda, né? Então, em águas profundas, é mandar esse coeficiente aqui para o infinito, e quando esse coeficiente aqui vai para o infinito, a tangente hiperbólica vai para quê? 1. Então, é muito fácil que, então, o ômega, nesse caso, tende para raiz de GK e a velocidade para raiz para isso aqui. Essa é a velocidade em águas profundas. Tá? E agora, também deixa eu ficar aqui nessas janelinhas, eu vou calculando várias coisas para não ter que ir, porque senão vou ter que ir lá para longe. Deixa eu apagar esse blá 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 aqui então. E agora fazer o seguinte, olha aqui. Pega CK igual a raiz de GH e deixa eu botar aqui, por exemplo, tá, deixa eu mudar até o nome das notas, que talvez seja até melhor. Deixa eu aproximar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e a profundidade, eu botei nas notas 1.000, mas deixa eu botar 4.000 metros, que é 4 quilômetros, que pode acontecer. Então isso aqui vai ser 200 metros por segundo, que é aproximadamente 720 km por hora. Então, um tsunami, quando ele é gerado, em geral, ele é uma onda muito abatida, tem uma amplitude, sabe, de 1 a 2 metros, um comprimento, sabe, da ordem de 100 km, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e a profundidade vai depender da região, né? 1.000 metros, 4.000 metros. Olha só o que acontece, então, como é teoria linear, para calcular que a amplitude é pequena, a amplitude sobre a profundidade é pequena, então o alfa é muito pequeno, certo? 1 metro para 4.000, ou para 1.000 é pequeno. E também está em águas rasas, porque essa profundidade é pequena para 100 km. Então isso aqui é a velocidade, isso aqui aproxima de uma maneira razoável a velocidade de um tsunami quando ele no seu início, quando ele é gerado. E por isso que as pessoas, os alarmes, né, desses últimos tsunamis no Oriente geram pânico quando tem terremoto, porque primeiro você não sabe, nem todo terremoto forte gera tsunami. Tem que estar sacudindo da maneira certa, enfim, né, certamente tem que sacudir mais assim do que assim, para deslocar água e tudo mais, desloca um volume de água muito grande, não necessariamente a onda é muito grande, mas olha só, ele viaja, a energia viaja com a velocidade de um avião. Então, quando chega perto da costa e o H diminui, a velocidade do tsunami diminui. E olha só o que acontece. Então, deixa eu apagar mais aqui. Olha só o que acontece. Finge que isso aqui é o fundo do mar. Tá? Então ele vem viajando a 720 km por hora, feito um avião. Né? Então muitas vezes tem que dar um alerta, porque em meia hora o cara que estava lá longe chega na costa. E quando chega na costa, olha o que acontece. Isso aqui já dá para explicar rápido e rasteiro mecanismos reais. Quando chega na costa, o H diminui. Logo, imagina que essa parte aqui, agora vou fazer uma caricatura um pouco assim, ó. Fazer assim.
Tá? Essa parte está em alto mar, mas né, isso aqui está chegando na costa. Se essa parte daqui anda mais devagar que essa parte daqui, aí acontece meio que uma diminuição no comprimento da onda, certo? Porque esse ponto agora está andando bem mais devagar do que esse ponto aqui. Então diminui o comprimento de onda. Se diminui o comprimento de onda e tem conservação de massa, porque tem, a água não evapora, o que acontece? Isso aqui, que era 1 metro, vai para 15, para 20 metros, e aí né, vai quebrar, vai fazer mil coisas. E também, muitas vezes não é só uma coisa, por dispersão também, muitas vezes forma isso aqui que a gente chama um trem de ondas, que é quando você tem amplitude modulada, então você tem uma frequência só, e isso é muitas vezes o que você vê na praia. Então, isso aqui se chama um trem de ondas de amplitude modulada. Então, o nome já diz. Um trem de ondas, são várias cristas. Quem já pegou onda na praia, de peito, seja que for, sabe que muitas vezes quando você vê várias ondas vindo, a primeira não é, os surfistas mais experientes nunca pegam a primeira onda, sabe que depois vem a maior, né? Então, por causa de um pouco disso, vem o trem de ondas e amplitude modulando, na verdade é uma frequência só, então é como se fosse um cosseno multiplicado por uma exponencial, digamos assim. Tá? Então muitas vezes o tsunami também, quando chega na praia, não é só uma coisa assim, né? Vem algumas cristas, aquele devastador lá o antes do Japão, né? Você via várias cristas quebrando e vindo do Japão também, você vê. Tem umas fotos também, tem uma foto do Japão que eu acho que você vê umas 3 cristas, e é um pouco esse efeito que é efeito também de dispersão, né? E aí forma essa modulação. Ok. Tá bom. Agora então, como é que eu estou de hora? 15 minutinhos. Deixa eu começar a olhar para o outro lado e a gente exercitar um pouquinho de por que aquilo que foi na aula passada. Os diferentes sistemas de Boussinesq são todos fisicamente equivalentes ou assintoticamente equivalentes, que em termos matemáticos é o mais preciso. Por quê? Porque são todos ordem alfa ao quadrado, alfa beta, beta ao quadrado. São todos fracamente não linear, fracamente dispersivos. Mas agora a gente vai ver, vamos exercitar um pouquinho, ver que pequenas mudanças inocentes têm impacto. Então você tem que já olhar para o problema linear, daqueles problemas daqueles sistemas de Boussinesq que aparecem, já é educativo. Você fala assim, não vou trabalhar com esse. Não me interessa. Depois, quando tem vários equivalentes, aí tem um osso mais duro de roer, por exemplo, que é via análise funcional, e aqui no IMPA, né, faz o Felipe Linares, um pouco da escola do Jerry Bonner, que é olhar para esses sistemas e ver se está bem posto, que muitas vezes você muda um pouquinho os coeficientes e coisas sutis aparecem, né, em termos de propriedades em espaço de funções. Em algum momento vou comentar para vocês, tem um paper do Jerry Bonner, que é relativamente famoso, conhecido, que chama-se o sistema ABCD, porque justamente ele brinca com vários parâmetros, enfim, vou indicar isso para vocês depois. Deixa então, é isso que eu vou fazer? Então vamos pegar aqui um sistema Boussinesq, certo? Vamos pegar a nossa primeira versão. Primeira versão de, talvez o correto seja chamar assim, de sistema tipo Boussinesq. O Boussinesq não ficar nervoso, porque na verdade tem a equação certa de Boussinesq e outras do tipo Boussinesq e que não são boas, né? Então, do tipo Boussinesq. Foi a primeira que a gente fez. Então, olha só. Aqui era o útil, que era aquele que é a velocidade no fundo. Então nem tinha essa perninha, mas não importa. Tá, então, um dos primeiros sistemas, eu acho que se eu tivesse simplesmente derivado
aquela equação aqui embaixo em f, para ficar com o tio em x, daria isso aqui. E aí a gente fala, bom, vamos linearizar, né? Então, alfa igual a zero, para a gente poder fazer uma análise de dispersão. E aí, comparar com outros modelos. Para a gente ver, não necessariamente vai dar, nesse caso vai dar errado, vamos ver o que vai dar, que aqui na minha cabeça eu nem lembro direito. Então, olha só, então, se a gente fizer alfa igual a zero, e fizer, né, então, análise de dispersão com E elevado a I, kx menos ômega t. Se quiser fazer todos os detalhes, mas nem precisa, depois vocês pegam a manha, nem precisa escrever isso. E elevado a igual a x, com o eta igual a vezes isso, o u igual a b vezes isso, pega a matriz e determinante igual a zero, tá? Então está aqui a matriz, tá? No futuro talvez nem vou escrever a matriz, mas bom para vocês conferirem. Bem, está na nota, todos vocês acho que têm as notas. Não. Faz isso aqui igual a zero. Tá? E aí vocês vão ver, isso aqui nem é, acho que não vai dar problema, mas vocês vão aprender em breve que ter derivadas cruzadas, espaço-tempo, é bom. Tá? Então vamos ver por quê. Talvez não dê tempo hoje para ver por quê, mas né, a gente vê na próxima aula. Então, tá aqui. Então, o ômega 2 vai ficar com a seguinte cara. Está faltando parênteses aqui na nota, mas acho que está certo. Tá? Então, dá isso aqui que a gente chama de uma relação de Padé. Então, depois eu vou mostrar para vocês como é que depois a gente explora relações de Padé de uma forma mais consciente, digamos aqui. A gente fez e meio que saiu isso, e aí a gente vai ver realmente que é legal a relação de Padé. Aqui até já dá para vocês entenderem porque tem derivada cruzada. Né? Mas olha só, então, primeira coisa, vocês sabem o que é a relação de Padé? É simplesmente isso aqui, ó. Em vez de eu ter uma aproximação, olha, deixa eu voltar uma frasezinha para ficar mais didático que eu vou falar. A gente começou com teoria do potencial e a gente viu lá naquele quadro do outro lado que a relação de dispersão correta desse problema dentro desse nosso modelo é a tangente hiperbólica. Então, a teoria do potencial é a nossa meio que equação mãe, do qual a gente vai tirando todos esses filhotinhos que são os modelos reduzidos. Tá? Então, a minha relação de dispersão, a relação de dispersão é a tangente hiperbólica, que é a equação mãe da qual eu posso tirar vários modelos, Boussinesq, até Schrödinger, que eu vou indicar, não vai ter tempo para fazer, enfim. E quem tiver interesse pode até falar sobre isso, enfim. Mas é muita conta, não sei o quanto vale a pena. Mas, enfim, no momento certo tem a ver com aquelas ondas moduladas, eu vou falar para vocês. Pelo menos mostrar o resultado, para vocês conhecerem. Então, se eu pegar a relação de dispersão, e eu até falei isso para vocês lá, indiquei lá, e expandir a tangente hiperbólica, né, e a KdV é isso, se eu faz a expansão da tangente hiperbólica, vai ser, expansão inteira vai ser K mais blá blá blá, que eu não sei de cabeça, K3 mais K7, K9, K11 e vai embora, certo? Essa, e eu trunco, quando eu quiser KdV, a gente trunca no 3. Essa é a expansão de Taylor da tangente hiperbólica. Então, eu vou dizer que a KdV é uma em K como variável, a KdV é uma aproximação polinomial, polinômio de Taylor, da tangente hiperbólica, certo? K mais K3, né? Polinômio cúbico, com seus respectivos coeficientes que eu não lembro de cabeça. Aqui, quando eu escrevo assim, relação de Padé nada mais é do que usar uma função racional
P de x sobre Q de x, só que o x aqui é k, para aproximar uma função. Tá? E isso é bom, a gente vai ver um pouco por que é bom, mais a gente vai mostrar para vocês o que é bom. A gente até explorou isso num artigo recente, né? E por que aqui saiu naturalmente essa relação de padê? Sem eu nem saber o que era a relação de padê, vamos fingir assim. Porque quando eu faço essa derivada cruzada, eu fico aqui com k embaralhado com ômega. Certo? Quando eu fico com k embaralhado com ômega, eu vou puxar o ômega em evidência para poder escrever ômega igual a alguma coisa. Então é como se aqui do lado de cá eu tivesse esse cara multiplicado para cá e depois tem que dividir. Tá? E isso, para quem sabe, quem não sabe não precisa se preocupar, mas só quem sabe um pouquinho de análise numérica, isso lembra a diferença entre fazer um método explícito e um método implícito. O método implícito fizer um Euler explícito ou Euler implícito, o Euler implícito, o termo de amplificação é uma forma de tipo de padê também, você bota um cara no denominador. Tá? E isso é bom porque isso, em geral, te ajuda, como a gente vai ver, com certas instabilidades que podem aparecer, crescimentos, vocês vão ver espúrios que poderiam aparecer. Tá? Então, já vou botar a expansão da tangente, está aqui na minha cara, e que eu não tinha visto. Então, olha só, então, o que é isso aqui? Deixa eu aproximar isso aqui, né? Eu posso aproximar isso aqui, inclusive, como o beta é pequeno, fazendo uma releitura disso aqui como de uma série geométrica, certo? Para jogar esse numerador sem nenhum esforço, né? E isso aqui dá, ou então, se quiser, pensa numa função e faz a série de Taylor, né? E isso aqui dá, cadê? Já fazendo a conta, já juntando, deixa eu dar o resultado. Dá isso aqui, K2 menos beta sobre 3, K4, mais um termo de ordem beta ao quadrado. Deixa eu fazer aqui um rascunhozinho, uma separaçãozinha que eu tenho aqui. A gente tem aqui ômega 2, agora só, que é um pouco que vocês vão fazer na lista. De novo, não vai ser trabalho nenhum, porque eu já fiz boa parte. A relação de expressão vai ser isso aqui, e que expandindo vai ser K2 menos beta 3, K4 mais ordem beta 2. Deu a mesma coisa. Notícia boa, tá tudo certo. Quer dizer, tudo certo, a gente não fez erro. Tem que dar, né? A gente está expandindo, enfim, até essa ordem, né? O nosso modelo tem que ser correto até a ordem beta. Tá? Esse termo daqui é diferente desse termo daqui, porque foram expansões diferentes. Tá? Então, beleza. O que eu quero falar aqui? Sim. Olha umas coisas que a gente já vai percebendo, porque o tempo está acabando, até um bom comentário para eu fazer. Deixa eu olhar aqui, que eu quero né, ver velocidades, tal. Deixa eu olhar aqui para a velocidade de fase da minha onda, vou dividir por K2 aqui, tá bom? Porque aí tira a raiz, é a velocidade de fase, tá? E é dispersivo, ondas longas, ondas curtas, andam com velocidade diferente, tá? Então, deixa eu dividir também por K2 aqui, tá? Então, no princípio, não fiz nada. Mas olha só, então a gente até vê aqui que a expansão polinomial disso aqui, né, seria parecida com isso aqui. Então, olhando para essas duas aqui, como né, vendedores de ideias ou compradores de ideias, eu já anunciei para vocês que a aproximação de padê é boa, em termos de certas coisas esquisitas que podem acontecer. Então me vende a ideia, quem consegue me vender a ideia de que na verdade estão de fazer o seguinte,
Isso aqui, na verdade, é só para conferir isso aqui, certo? Mas isso aqui é como se eu fizesse uma expansão polinomial disso aqui e que tem um certo parentesco com KdV. Tá? Mas vamos deixar quieto. Nesse momento, eu já dei a dica para vocês que eu prefiro trabalhar com PAD do que com polinomial. Por que alguém defende isso? Me ajuda a defender. Por que essa maneira de escrever é melhor do que essa maneira de escrever? Eu vou ali beber uma água, que eu estou morrendo de sede, e dou um minutinho para vocês e a gente vai meio que acabar com essa pergunta e eu volto para isso. Mas já estou dando bastante material também para já olhar a lista e começar a entender o que precisa ser feito. Mas alguém me ajuda, vende aqui, me ajuda a vender a aproximação de PAD. Por que ela é mais legal? Pensa matematicamente, quer dizer, nu e cru nos números aqui, na forma, e também depois fala assim, não, inclusive o que eu estou argumentando é bom do ponto de vista da minha modelagem. Eu estou pensando em ondas longas, né, fracamente não é fracamente dispersivo, blá blá blá. Querem uma dica? Senão chuta as cegas mesmo. Falta um minuto para acabar o jogo, então pode dar um chute salvador ou não. Olha só, eu já falei, a gente está olhando para um problema que é fracamente dispersivo, ondas longas. Então, a energia no nosso espectro Fourier, quer dizer, você dá um dado inicial e tal, na verdade toda a informação deve estar mais acumulada na parte baixa do espectro, ou seja, K pequeno, que é lambda grande. Tá? Então vamos pensar também o seguinte, tá bom, eu estou falando em ondas lineares, falando num pulso, uma onda gaussiana, que é um bom exemplo que a gente usa para estudar esse problema. Um pulso, antes de falar na onda solitária, a gente trabalha com um pulso. E a gaussiana, intelectualmente, é um ótimo exemplo, porque a transformada de Fourier da gaussiana é uma gaussiana, certo? Então, já é ótimo para eu pensar imediatamente a visualizar aqui em Fourier, e se a gaussiana é gordinha no domínio físico, ou seja, ela é suave, assim, varia lentamente, então ela é magrinha em Fourier. Por quê? Porque precisa de uma banda de frequências, efetivamente falando, pequena. Se ela for magrinha no domínio físico, então um pulso que varia muito rápido, ela é gordinha em Fourier, porque ela precisa de muitas frequências altas para representá-la. E como é uma gaussiana, matematicamente, apesar de eu estar falando de uma onda longa, do ponto de vista físico, matematicamente, uma gaussiana tem todas as frequências em Fourier, apesar que algumas são exponencialmente pequenas. Mas a gaussiana não é de suporte compacto. Ela decai exponencialmente rápido, mas não é de suporte compacto. Então, matematicamente, está povoado todo o espectro, mesmo com coisas exponencialmente pequenas. Então, pensando nisso, vamos olhar para a relação de dispersão. Apesar dos modos dominantes, então olha só, deixa eu olhar aqui para cá, para o rabo, que o problema muitas vezes está no rabo do espectro. Um pouco como a gente viu também para a interface. A instabilidade ficava absurda, o que contaminava as soluções do Krasny era justamente erro de arredondamento, porque estava lá no final do espectro. Né? Vamos ver aqui o que acontece com o final do espectro. Se eu mandar o K para o infinito, aqui ó, tá legal. Mas aqui, não. É assim, só isso para vender a ideia. E aqui ainda tem dois problemas. Não só isso aqui cresce, como ainda muda de direção a velocidade. Vai chegar um momento que a onda vai andar no outro sentido. Quer dizer, na verdade aqui até, na verdade nem isso, aqui até vai ter instabilidade, porque eu vou ter, isso aqui é velocidade ao quadrado, então eu vou ter que tirar a raiz. Falei besteira, mas, quer dizer, apontei com excesso, mas falei da forma errada, certo? Porque vai virar imaginário. Então vai ter coisas crescendo, né, em todos os sentidos. Vai ter a parte imaginária também da frequência. Tá? Então, a aproximação de PAD é bom para isso. E mais adiante eu vou vender para vocês, vou mostrar para vocês outras coisas que a aproximação de PAD ajuda. Então, é uma coisa boa de saber, é uma coisa simples, enquanto alguns livros dizem que a aproximação de PAD é a aproximação racional em vez de polinomial, e para certas situações, inclusive funções que têm uma singularidade perto, mas não no intervalo que você está estudando, mas perto, muitas vezes até perto, inclusive no sentido complexo da palavra. Por exemplo, muitas vezes, dependendo do problema, até funções assim, ó, essa função aqui tem uma singularidade em I, certo?
a aproximação de padê muitas vezes é melhor do que a aproximação polinomial, quando você tem essas coisas assim, enfim. E aqui é bom por causa disso também, porque segura as frequências altas, tá? Em alguns casos até faz com que não é aqui, mas tem alguns casos, acho que vai parecer que a frequência alta até tem velocidade zero, não anda. Não estou nem aí. Ela que fique parada, porque na verdade ela não é física, é só a representação matemática. Tá entendendo por que eu estou falando isso? Porque eu estou olhando para ondas longas. Então, que se dane que a frequência alta está com a velocidade errada e até zero, porque tem energia desprezível ali, é só para representação em Fourier da minha onda. Então, esses são os aspectos que você começa a negociar, a olhar para escolher um modelo ou outro. E muitas vezes depois você fala, tem vários modelos, mas aí também tem que olhar mais adiante, olhar no espaço de funções, ou verificar no computador, e muitas vezes também comparar, também é interessante comparar, e isso é difícil, a análise funcional disso que é comparar soluções desse modelo reduzido com soluções da equação mãe, que por mais que até muitas vezes no computador você vê que está próximo e tudo mais, e é bom, mas fazer a análise rigorosa da proximidade como é um problema bastante não trivial. Tá? Então, passei até o tempo ali que acabar na hora certa, passei do tempo. Desculpa.